Por que Socorrista na Essência? Antes de eu te explicar por que eu decidi fazer o Socorrista na Essência, eu tenho que te explicar o seguinte, a história da minha vida, como que eu comecei, qual que foi o início. Porque as pessoas têm que entender que a história da nossa vida ela é muito importante. E foi importante para mim, que eu sempre fui aquele cara, realmente aquele adolescente meio rebelde, aquele que quer ir contra tudo, a todos. Então, eu era assim, eu era dessa forma. Eu queria fazer só as coisas que realmente faziam sentido para mim. Eu sempre gostei de fazer isso. Então, muitas vezes, meus pais falavam, Flávio, não faz isso, aí eu queria fazer. Então, realmente, tem muitas coisas que eu vou pagar muito com meus filhos. Mas eu não arrependo de nada que eu decidi. E agradeço a tudo que meus pais me ensinaram. Sabe por quê? Eu recebi a proposta de participar de um processo seletivo de fazer um curso de bombeiro voluntário na época. Isso daí foi em 2000 que aconteceu isso. E por eu ser aquele adolescente que gostava de praticar esporte, sempre na atividade, um colega meu chegou perto de mim e falou, Flávio, é o seguinte, vai ter um processo seletivo e vai ter umas atividades, vai ter corrida, flexão, vai ter barra, vai ter várias coisas lá. E quem passar vai fazer um curso de bombeiro. Eu era aquele cara que eu não queria ser bombeiro desde criança, eu não tinha esse sonho. Realmente eu tinha aquela coisa que seria impossível, eu tinha isso comigo. Seria impossível ser bombeiro na realidade que eu vivia antes. Então não era aquele cara que queria ser bombeiro. Então o bombeiro simplesmente veio para mim de repente. E quando eu fui participar desse processo seletivo, participei da corrida, tudo mais, aproveitei tudo que tinha para aproveitar, cara. Eu brinquei, eu curti demais, eu me diverti fazendo isso. E depois saiu o resultado. Eu passei nessa prova. E o pessoal, na hora de fazer a inscrição, falou, ó, você passou na prova e a partir de agora, para você fazer o curso, são 3 meses de curso, horário integral. Eu falei, como assim, horário integral? É, horário integral, que você vai ter que ficar 3 meses. Eu falei, e agora? Como que eu vou convencer meus pais a me liberar, realmente para me ficar 3 meses fazendo um curso para trabalhar voluntário? Então eu ia ter que parar de trabalhar. Eu ia ter que realmente depender dos meus pais. E isso eu fiz, cheguei perto deles e falei realmente que eu queria fazer parte desse curso, eu queria realmente me transformar num bombeiro. E na hora eles abraçaram a causa. Então tudo bem, comecei a fazer o curso e gente, sabe o que aconteceu? Eu sofri com força. Realmente foram os 3 meses que eu mais ralei na minha vida. Sabe por quê? Que eu não estava acostumado muito com disciplina, muito com postura, aquela coisa que realmente de você respeitar o outro e trabalhar em equipe, eu não estava acostumado muito com isso. Então a minha realidade era viver aquela vida de uma forma sem pensar no amanhã, vamos dizer assim. Então minha vida seguiu. Comecei a fazer o curso, sofri muito e passei por muita coisa. O curso de 3 meses, ele foi a 6 meses de curso. Certo? Com vários profissionais, vários instrutores que na área eram especialistas, são especialistas na área, realmente o treinamento foi muito top, foi muito bacana. Eu agradeço a cada oportunidade, a cada instrutor que me ensinou a cada coisa. E gente, eu aprendi da pior forma possível. Sabe por quê? Porque na área de bombeiro a gente tem aquilo, ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. E eu aprendi pela dor, cara, eu sofri demais. Sabe o que é sofrer? Eu era muito bizonho. Deixa eu te contar uma coisa. Eu era bizonho demais. Realmente, aquele cara, aquele aluno que dava só uma nota, eu era esse cara. É aquele cara que fazia perguntas sem pé, sem cabeça. Aquele cara que na hora da ralação, na hora dos treinamentos, era o cara que estava sempre por último, sempre perdendo. E outra coisa, tinha um fator bem interessante. Eu sempre fui menorzinho, sempre fui meio franzino. Minha mãe mesmo falava comigo, não, Flávio, você bombeiro? Ah, meu filho não vai aguentar não, ele é muito franzino. Ele não vai aguentar não, como que ele vai ser bombeiro? Então, até minha mãe duvidava de mim. Eu falei, não, vou mostrar para minha mãe que realmente eu tenho condições de ser bombeiro. E o pior, os instrutores também me lembravam disso toda hora. Toda hora que eu ia fazer uma flexão, toda hora que eu ia fazer uma ralação, eu baixinho, você não vai aguentar não. Ô bizonho, você não vai aguentar não, você não... desiste, pede para sair direto falando na minha cabeça. Eu falei, não vou desistir, não vou desistir. E nisso foi correndo o curso, são várias coisas que aconteceu comigo, que durante as nossas conversas, eu vou falar de alguns casos para vocês, mas tem um que eu gosto de falar. Eu, por ser muito bizonho, eu não sabia o que era gandola. Ia ter um incêndio, um treinamento de incêndio florestal. E os instrutores falaram, ó, vocês vão ter que estar de gandola, roupa apropriada para combate a incêndio florestal. Ah, legal. Virei para um colega meu e perguntei do lado, sabe? Falei, o que é gandola? Aí ele virou para mim e falou o seguinte, gandola é uma blusa igual um paletó com botão. Falei, legal, tranquilo. Fui lá, pedi pro meu pai, peguei do meu pai aquele paletó bacana,
Vesti e fui pro treinamento, cara. Fui pro treinamento. E na hora que tava em forma lá, todo mundo padrão, todo mundo em forma. De repente, na hora que eu coloquei e fechei o paletó e tudo mais, todo mundo começou a rir. Aí os instrutores olhou comigo, olhou que eu era o 09. Ele já virou pra mim, ô 09, que marmota é essa daí? Falei, é gandola, senhor. Que gandola, 09? Vai pro chão, cai pro chão e paga 50. Eu falei, por quê? Não, vai pagando 50 e todo mundo rindo, eu não entendi por quê. Certo, fui lá e paguei 50, todo mundo rindo. Voltei de novo em forma. 09, o que você arrumou? Que é isso que você tá vestindo? Eu falei, gandola. Ô 09, vai pro chão todo mundo. E todo mundo começou a rir e foi pro chão todo mundo. Depois que acabou o treinamento, que eu ralei com força, aí sim, o instrutor virou pra mim e falou o seguinte, isso não é gandola. Aí que o pessoal foi me explicar que o que eu tava vestindo era um paletó, de ombreira ainda. Imagina eu de paletó, no incêndio, realmente no incêndio florestal, de paletó de ombreira. Não, até hoje eu lembro desse caso, o pessoal que era da turma, eles não esquecem disso tudo. Então, gente, eu era muito bizonho. Teve várias outras coisas que aconteceu comigo, mas eu vou contar para vocês em outro momento. Mas o que eu quero te falar com isso, com essa história? Você que realmente está querendo fazer curso para virar um socorrista, para virar um profissional de urgência e emergência, para com isso, realmente chega no curso e começa a perguntar. Isso, começa a perguntar, começa a questionar. Não vá para casa com dúvida, não tenha medo de errar. Eu não tinha medo de errar, eu simplesmente queria aprender. Eu era igual aquelas crianças que perguntam tudo, por quê, por quê, por quê? Eu era assim. Então realmente era um cara que passei muito aperto no curso. Realmente eu fui muito dedicado e fui muito pressionado. Para quê? Para desistir, que as pessoas falavam que eu não ia aguentar. Mas graças à equipe, aquele espírito de equipe que falando não desiste, não desiste, eles realmente abraçaram a causa, cara. Abraçou a causa e eu agradeço a cada instrutor e a cada aluno, a cada parceiro de equipe que me fortaleceu. E isso eu deixo para vocês, gente. Em caso você que tem realmente um problema, não esquenta a cabeça se você tem dúvida. Dedica cada vez mais, não vai com dúvida. E outra coisa que eu aprendi, no curso de bombeiro, na hora que eu estava fazendo esse curso de bombeiro voluntário, eu aprendi o seguinte: estudar. Eu não era aquele cara, eu nunca fui aquele cara que gostava de estudar. Eu sempre fui aquele cara que ia na aula e tirava a nota na média. Então o que acontece? A primeira vez que eu estudei foi para o treinamento de primeiros socorros com a Cruz Vermelha. Sabe por quê? Porque eles falaram que no treinamento, se você realmente não tirar nota boa, você estava fora do curso. Então sabe o que aconteceu? A gente treinava no ginásio. Durante a semana, até no dia da prova, enquanto a turma, a galera toda estava jogando bola, eu estava estudando igual doido. Eu lembro que a prova ia ser no sábado. Chegou na sexta-feira, eu querendo jogar bola, todo mundo estudando. Então, realmente, eu dediquei para ficar estudando. Eu queria jogar bola, não tinha ninguém. Resumindo, gente, deu certo na prova. Porque eu dediquei, eu tinha um propósito, eu queria muito ser bombeiro. Então, realmente, se você quer ser bombeiro, se você quer ser um socorrista, dedica, estuda, que você é capaz com isso. E durante o treinamento várias coisas aconteceram e eu aprendi no curso que eu tinha que perguntar e absorver cada vez mais. E aquilo eu fui conquistando o quê? A confiança dos colegas que estavam do meu lado. No dia da formatura foi incrível. Minha avó, minha falecida avó, participou, então para mim foi um momento muito emocionante. Minha avó sempre me seguia, sempre me apoiava em tudo que eu fazia. Então realmente foi incrível no dia dessa formatura. Legal. Terminamos a formatura, um curso que era 3 meses, foram para 6 meses de curso direto, integral, horário integral. Depois que eu terminei o curso, eu ainda fiquei 1 ano trabalhando como voluntário. Aí durante esse período surgiu uma proposta de emprego, que era para você trabalhar como vigia. Só que no mesmo tempo que surgiu essa proposta de emprego para trabalhar como vigia pela prefeitura, surgiu uma proposta também para trabalhar em uma parada dentro de uma empresa como bombeiro. Só que não era fixo. Não era certeiro, não era nada certo. Era só provisório, era uma parada. Aí eu fui nos meus pais falar a situação, que surgiu 2 propostas. Uma como emprego fixo, como vigia, e outra como realmente como bombeiro, mas uma parada que era tempo limitado de 30 dias. E nada mais, nada menos que o que meus pais falaram, opta por uma coisa mais de que? Segurança. Eles sempre falaram pra gente ter segurança. Isso eu fiz. Optei em realmente trabalhar como vigia na prefeitura municipal.
E durante esse período que eu trabalhei como vigia na prefeitura foi incrível, aprendi várias coisas também nessa área. Só sabe o que é interessante? Os colegas meus que optaram em trabalhar 30 dias nessa parada como bombeiro, a empresa pegou eles, contrataram eles para trabalhar em horário integral. E isso eles fizeram, trabalharam lá há 15, 20 anos, estão lá trabalhando até hoje. Só que durante a prefeitura eu trabalhei na faixa de 3 anos como vigia. Claro que lá eu tive outros cargos, eu fui crescendo na profissão. Mas uma coisa interessante que surgiu comigo e que eu aprendi, que eu era muito calado. Eu sempre fui muito tímido. Sério, tô falando sério, eu sempre fui muito tímido. Eu sempre fui muito calado. Ninguém acredita, mas eu era muito calado. Certo? E o que acontece? Teve um amigo meu, que eu lembro até hoje, que ele falava o seguinte: Flávio, cara, as pessoas têm que saber seu nome. As pessoas têm que te conhecer, cara. Você tem que incomodar. Então são palavras que realmente eu guardo até hoje. Quando ele falou isso, eu falei, gente, ó, já deu aquele insight. Eu falei, eu posso ser muito mais do que eu penso que eu sou. Então aonde que eu dediquei na minha área e realmente eu não desisti de um dia trabalhar como bombeiro. Comecei a dedicar, tirei minha carteira, continuei meus estudos, comecei a procurar curso de especializações e fui trabalhar como vigilante numa empresa. Isso, aí consegui sair da prefeitura de trabalhar como vigia e fui trabalhar como vigilante numa empresa. Só que a minha vontade mesmo era trabalhar como bombeiro. Uma vez surgiu uma oportunidade para me entrar como bombeiro nessa empresa que eu falei no início. Só que é o seguinte, corri atrás, procurei uma pessoa que me indicasse, levasse meu currículo, ela falou, vou levar para você. E no dia da entrevista para participar, o pessoal falou o seguinte, para você trabalhar como bombeiro, você tem que ter ou técnico de enfermagem ou técnico de segurança. E eu não tinha, cara, eu não tinha. Falei, não, o emprego da minha vida na minha mão, eu consegui uma entrevista, mas eu não era técnico de enfermagem, eu não tinha um curso de técnico de segurança. Então, sabe o que acontece? Eu comecei realmente a dedicar, a esperar. Eu perdi essa oportunidade, mas comecei e iniciei meu curso de técnico de enfermagem. Isso, trabalhando como vigilante, mas fazendo curso de técnico de enfermagem. Sabe o que os colegas meus falavam de vigilante? Falei, cara, você está fazendo curso de técnico de enfermagem em vez de você fazer técnico de mineração, porque você trabalha em mineração. Falei, não, eu quero fazer enfermagem. Mas eles não sabiam do meu propósito real, eles não sabiam o que realmente eu estava buscando. Mas eu mantive no meu propósito. Fiz o técnico de enfermagem. Durante o curso surgiu uma proposta que a empresa onde eu estava realmente trabalhando como vigilante ia surgir a oportunidade de entrar como bombeiro, que eles iriam montar o bombeiro realmente civil para trabalhar dentro da empresa. E sabe o que aconteceu? Falou, faz o técnico de segurança. Eu sempre fui doido para fazer administração. Eu já tinha terminado a minha enfermagem, agora na área, para mim crescer na área, eu ia ter que fazer o técnico de segurança para quê? Para me dar amparo, para me crescer na profissão. Isso eu fiz, eu segui os conselhos dele e iniciei meu curso de técnico de segurança do trabalho. E dediquei. Diminuí um pouquinho as brincadeiras, comecei a levar um pouquinho mais a sério e não parei especializações, não parei de buscar mais conhecimento. E tem uma coisa que eu sempre falo, a gente tem 3 formas para adquirir conhecimento. É o ver, ouvir e sentir. Você aprende muito buscando conhecimento vendo, observando o que as outras pessoas fazem. Então você aprende muito com isso. Segundo toque, você aprende muito escutando o que elas falam, escutando a história do outro. E isso eu aprendi muito, principalmente na área pré-hospitalar. Muitas vezes você não vai ter a parte prática, não vai ter acidente toda hora para você realmente colocar a mão na massa e aprender. Então eu aprendia muito escutando a história dos outros, a experiência que outros tiveram. Então eu aprendia muito escutando. E outra coisa, aprendi muito sentindo na pele. Então você aprende que quando você começa a sentir na pele, você realmente começa a entender como que é importante você dedicar e salvar uma vida. Então eu aprendi essas 3 formas, ver, ouvir e sentindo. É uma forma que realmente ditou o ritmo da minha vida profissional, ok? Então com isso, com essas dicas que eu passei para você, eu quero te falar mais o seguinte, só que eu queria mais, eu sempre fui aquele cara que tinha fome de aprendizado, eu queria muito mais, eu queria crescer muito mais. Aonde que surgiu uma proposta para me fazer o processo seletivo para entrar no SAMU, trabalhar no SAMU. Eu falei, cara, eu quero aprender, eu quero entrar no SAMU. Mas por quê? Para mim ter prática, para mim realmente ter mão na massa. Porque realmente na empresa onde eu trabalhava era muito bom. Só que a gente não tinha tanta vivência na área pré-hospitalar, de acidente. Então, entrando no SAMU, eu ia ter essa oportunidade. E fiz a prova e participei. E falei com esse colega meu que já tinha experiência, falei,
E como que eu vou conciliar 2 empregos? Porque eu trabalhava 12 em 36. E no SAMU, realmente, para trabalhar como condutor socorrista, é onde que eu me disponibilizei para trabalhar, não como técnico de enfermagem, eu queria trabalhar como condutor socorrista, era 12h36 também. Aí ele me explicou, faz o seguinte, você trabalha num horário, na empresa, 12 de manhã, e depois à noite você vai para outro. Aí você faz esse bem bolado, então eu ia trabalhar 24 horas. Só que eu era aquele cara bem família. Isso, ele é aquele cara bem família. Então eu gostava de ficar em casa com a família, curtir e tudo mais. Então trabalhar direto para mim era um terror. Só que realmente o que aconteceu? Eu resolvi encarar essa experiência. Encarar realmente esse desafio. Que era o quê? Trabalhar 24 horas e descansar 24. Realmente você sabe do que eu estou falando. Porque normalmente a sua vida é assim também. E eu passei por isso. E quando eu fui trabalhar, passei no processo, fui trabalhar, saí do emprego, ia para o outro e trabalhava feliz da vida, gente. Sabe o que é feliz? Quando você trabalha no que você gosta, não tem preço. Eu trabalhava essas 24 horas rindo à toa. E sabe o que era interessante? Na hora de largar o plantão, se desse ocorrência, eu ia também. Então eu chegava em casa meio-dia, 1h. Para quê? Para ver minha esposa, eu tinha um filho. Realmente que ele já estava com 1 ano e meio, mais ou menos, nessa época. Eu chegava, na hora de brincar com meus filhos, eu dormia. Eu dormia na hora de brincar com meu filho. Então tinha hora que a minha esposa realmente queria conversar, eu dormia, porque eu estava cansado. Mas na hora que eu estava trabalhando, realmente eu estava trabalhando, porque eu gostava do que eu estava fazendo. Só que eu estava perdendo o maior patrimônio, que era o quê? A família, gente. Muitas vezes nós socorristas trabalhamos em 1, 2 empregos, até 3 empregos, esquece o essencial, porque a gente começa a trabalhar, que é realmente dar o melhor para nossa família. E eu passei por isso, fiquei 2 anos dessa forma, trabalhando direto, contínuo, 24 horas e folgando 24, brincando com seu filho, praticamente sonolento e dando aquela dedicação para sua esposa na medida do possível. Gente, durante esse período eu quase perdi família. A minha esposa já não estava aguentando mais, porque eu era mais ausente do que presente. Então eu passei por isso, eu sei o que realmente vocês, muitos socorristas, passam por isso. É quando minha esposa virou para mim e falou o seguinte: Flávio, eu tô grávida. Quando ela falou para mim que estava grávida do 2º filho, eu fui no outro mundo e voltei. É onde que tudo passou na minha cabeça. Gente, eu não conseguia ver meu filho crescendo e eu ia ter outro filho. Então o que eu ia fazer? Eu ia ter que abrir mão de um dos 2 empregos. E é o que eu fiz. Abri mão do SAMU, realmente abri mão de trabalhar do SAMU, porque na outra empresa eu já tinha mais de 6 anos de empresa, o SAMU eu estava com 2 anos, então abri mão. Foi com muito aperto no coração, porque realmente é uma área que eu gosto, e quando fala do SAMU, o coração acelera, porque eu respeito muito essa área, respeito todos os profissionais que trabalham no SAMU, porque realmente eu sei o que é trabalhar com essa turma. Mas eu tive que abrir mão realmente para quê? Para dedicar um pouco mais para a família. Um pouco mais para a família. E é isso que eu fiz. Ok, gente? E depois disso, na hora que eu optei, eu queria mais. Eu já tinha prática, realmente, durante esses 2 anos, várias experiências que eu peguei no pré-hospitalar, então eu já tinha prática, só que eu queria mais. É onde que eu fui fazer um curso. Eles viraram para mim e falaram: Flávio, vai ter um curso aí top dos top. Falei, legal, bacana, como que vai ser esse curso? 11 dias de ralação. Falei, cara, ralação é um curso tático. Eu falei, legal, é ralação mesmo? É ralação. Falei, cara, eu quero. Por quê? Eu quero me superar. Então é isso que eu vou dedicar. Fui lá e fiz a inscrição, chamei a turma, e aí, vamos comigo? Ninguém foi, gente, acredita que eu tive que fazer o curso sozinho. Mas eu fui, porque realmente eu sempre fui assim. Quando eu me dedicava, quando eu tinha um objetivo, tinha um propósito, eu me dedicava, independente de quem ia comigo ou não, eu fazia o que tinha que fazer. E durante esses 11 dias de curso, gente, eu ralei com força. Eu tenho marca no corpo até hoje, que vira aquela marca que você fala de dedicação, de superação. Eu venci meus limites, e isso que aconteceu nesse curso. E sabe o que eu aprendi nesse curso? O poder do trabalho em equipe. Você não precisa de grandes equipamentos, você não precisa de grandes equipamentos, você não precisa de grandes instruções, de grandes cursos. Você precisa de quê? De dedicação e trabalhar em equipe. É isso que eu aprendi. Quando você tem equipe, você tem tudo. E na hora de você fazer um atendimento, a sua equipe é tudo. As pessoas que vão te dar o suporte. Durante esse curso eu aprendi isso. Eu aprendi muito mais a valorizar a vida do outro, principalmente do outro, que é o meu parceiro que está do meu lado. Então isso tudo, gente, que eu fiz,
realmente mudou meu lado profissional, mudou minha vida profissional. Eu comecei a ficar mais atento em algumas ocorrências. Eu comecei realmente a dedicar mais na hora de fazer um atendimento. Eu comecei realmente dar um tratamento mais humanizado para as pessoas. Então eu comecei a valorizar isso. E isso que eu passo para vocês durante os cursos. Não parem. Não parem de buscar mais conhecimento. Busquem cada vez mais, ok? Porque é isso que eu fiz. Só que é o seguinte, gente. Tem outro caso, outra fase da minha vida, da minha história. E para você entender um pouquinho do que eu passei, é o seguinte que aconteceu comigo. Já tinha passado por isso, trabalhar no SAMU, buscar conhecimento e tudo mais, só que tinha uma coisa, eu trabalhava com treinamentos. Lembra que eu falei que eu era muito tímido? Então eu não ministrava treinamento também. Só que através de amigos meus que foram me passando várias dicas, eu comecei a aprender o que? Eu quero ministrar treinamentos. E não foi fácil para mim, por eu ser muito tímido. Só que eu entendi que ministrar treinamento era você repassar o que realmente você dedicava de paixão, dedicava realmente de coração. Então eu comecei a ministrar treinamentos. E nada diferente, gente. O que aconteceu? Eu fiz um treinamento meio diferenciado. Sim, falando no meu nome, sobre identidade, aquelas coisas de vivência na prática. Então eu contava muito casos, pessoal. Eu contava muita história. Então eu fui fazendo nome nessa área de treinamentos e fui gostando da área e fui dedicando cada vez mais, buscando mais treinamentos, buscando cursos de oratórias, dedicando mais na minha área. Só que chegou um período que eu resolvi fazer o que muita gente tem vontade, de montar o seu próprio negócio e viver do que você ama. Isso eu fiz. Montei uma empresa de treinamento que ela chama Impacto e realmente comecei a dedicar com os treinamentos. Chegou uma fase da minha vida, realmente pedi para a empresa me dispensar, porque eu queria viver do meu sonho, queria realmente viver da minha paixão, é viver de uma coisa que eu amava, ter o meu próprio negócio. E eu fiz isso. E vocês acreditam que aconteceu? Eu saí da empresa, comecei a dedicar, com 3 meses eu quebrei. É isso. Com 3 meses eu quebrei, veio uma crise de 2008 e realmente aconteceu o que eu não estava esperando. Eu quebrei, isso. Veio a crise, com 3 meses eu quebrei a empresa, realmente eu fui no vermelho com a empresa, eu fiquei sem saber, porque eu larguei 8 anos de empresa. Eu peguei o meu acerto da empresa e dediquei no meu sonho. O quê? Trabalhar para mim. Só que com 3 meses eu caí no vermelho. Aí muita gente fala, você consegue balancear isso, você consegue controlar. Sim, mas eu acreditava no potencial e eu não estava esperando o que aconteceu. E simplesmente, na hora que aconteceu isso, eu falei, eu vou ter que voltar realmente a trabalhar na área. Onde que surgiu uma proposta para mim trabalhar numa empresa onde que eles davam um treinamento lá no Espírito Santo. E eu fiquei 30 dias realmente isolado, fazendo 30 dias de treinamento. E nossa, o treinamento também foi fundamental. Tive que deixar minha família, ficar 30 dias longe, mas para quê? Para buscar mais conhecimento. E quando eu terminei esse treinamento, eles me ofereceram uma vaga de emprego. E claro que eu peguei, porque devido à crise já estava meio complicado, então eu não podia pensar 2 vezes. Eu tinha que aceitar. Eu tinha 2 filhos para realmente colocar comida na mesa, então não podia pensar 2 vezes. Aceitei esse emprego. E quando eu aceitei, continuei a pesquisa, voltei com os treinamentos depois, realmente voltei com tudo, que eu sou aquele cara que não desiste, lembra que eu falei? Voltei com os treinamentos, tentei novamente, quebrei de novo. Só que quando eu quebrei de novo, eu estava estável, porque eu já estava trabalhando realmente no emprego fixo. E continuei testando. Tentei mais uma vez. Quebrei novamente, acredita? Quebrei já 3 vezes direto. Foi quando surgiu uma proposta para mim ir para a cidade de Itabirito, participar de um processo seletivo do Bombeiro Municipal. E o Bombeiro Municipal, nessa época, desde a minha época de 2000, sempre foi referência na área. E claro, que realmente eu fui fazer esse processo seletivo e tive o prazer de passar. Realmente larguei tudo aqui na minha cidade de Congonhas, fui para Itabirito, levei minha família, fui para lá. E lembra, realmente eu estava decepcionado na área empresarial, que eu já tinha quebrado 3 vezes. Eu realmente já tinha decidido em trabalhar numa área que eu gostava, que era como bombeiro municipal agora, e realmente dedicar mais à minha família e não mexer com empresa, não mexer com curso, com treinamento. Simplesmente trabalhar minhas 24 horas, depois descansar, curtir minha família. Esse era o meu propósito quando eu mudei. Só que para mim não dava. Eu comecei quase a entrar em depressão, gente. Sabe por quê? Porque eu vim de uma decepção e eu não aceitava isso. Porque as pessoas falavam para mim,
Você não vai conseguir. Quanto mais as pessoas falavam que eu não iria conseguir, mais eu queria. E quando eu desisti de tudo, era a mesma coisa de eu ser o que elas queriam que eu fosse. Eu não aceitava isso. Foi quando eu, lá no fundo do poço, realmente, eu não sei você, mas sabe que você está empregado e você não ter condições de pagar um Danone para o seu filho? Sabe o que é realmente chegar numa véspera de Natal, o seu filho pedir pipoca para você e você virar para ele: cala a boca, eu te falei que eu não vou te dar nada. Mas sabe por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha condições nem de pagar uma pipoca para meu filho na véspera de Natal. Trabalhando, gente. Eu não estava nem desempregado, eu estava trabalhando. Isso aconteceu comigo. Eu fui no fundo do poço. Eu não me sentia um pai de verdade. Eu não me sentia um marido de verdade. Eu tinha vergonha de tudo. Foi a hora que realmente, eu lembro até hoje, 22 de agosto, na hora do almoço, que eu bati na mesa e falei com a minha esposa: chega. Eu cansei dessa vida de merda que eu tô levando. Eu falei assim mesmo. Eu cansei dessa vida de merda. Eu quero melhorar, eu quero dedicar. O que eu preciso fazer? É onde que eu comecei realmente a entrar na área de coach. Comecei um curso de coach, comecei a fazer um processo de coach e conheci uma coach, uma mentora minha, que é a Joana. Agradeço muito, Joana, você por tudo que você fez por mim, porque sabe o que ela me ensinou nesse processo de coach? Autoconhecimento. Realmente a identificar minhas crenças, meus valores. E eu comecei a dedicar a isso. Eu entendi que a minha empresa tinha quebrado, não era por causa do meu sócio, não era por causa das minhas parcerias, não era por causa de ninguém, era por causa de mim. Eu desisti da minha empresa. Foi aonde que eu percebi que eu tinha que recomeçar, mas de forma diferente. Eu tinha que avaliar onde que eu errei para começar de novo. E comecei a dedicar na área de coach, com a minha empresa e trabalhando como bombeiro municipal. Então eu fazia tudo isso. No mesmo tempo, não. Na hora que eu estava trabalhando como bombeiro municipal, eu era bombeiro municipal. Chegava em casa, realmente dedicava no processo de coach. E na minha empresa, dedicava na minha empresa também. Para quê? Para fechar contratos, para fechar mais treinamentos, para me dedicar. Porque minha família merecia algo melhor. E é isso que eu fiz. Eu comecei a dedicar direto em algo que realmente fazia sentido para mim. Terminei meu processo de coach. Aí eu realmente montei alguns programas e eu percebi, sabe o que eu percebi? Que na área de socorrismo, na área de urgência e emergência, os profissionais da área tinham um problema que eles não percebiam. Eu percebi que pessoas igual a mim, que buscava treinamento e buscando mais treinamento, só que na hora de fazer um atendimento se sentia meio inseguro. Eu era aquele tipo de profissional que buscava treinamento, fazer mais e mais e mais, só que na hora que chegava, na hora do atendimento, eu travava. É aquele cara que não conseguia dar uma vida realmente satisfatória para a própria família. Eu era aquele cara cheio de crenças. É onde que eu percebi que poderia ser diferente. E eu percebia que em minha volta e durante a minha vida, a minha trajetória, existem vários profissionais que eram da mesma forma, que viviam um mundo de crenças, que não acreditavam neles mesmos, que eles não tinham conhecimento deles mesmos, eles não sabiam nem o que queriam. Então o que eles precisavam saber disso. É onde que eu comecei a dedicar tudo, a minha história da minha vida, o que eu aprendi com o coach e ajudar outros profissionais, ajudar socorristas a realmente encontrar o caminho de você viver da sua paixão. Porque se foi possível para mim, pode ser possível para você, pode ser possível para o outro. E é isso que eu comecei a dedicar. E sabe o que aconteceu, gente? Uma coisa que é incrível. Eu realmente saindo de uma vida de merda, igual eu falei no início, eu fechei o ano, me dão muita gente que fala assim, chegando próximo de 31 de dezembro, as pessoas ou estão se lamentando, ou estão o quê? Realmente comemorando. Eu era aquele cara que queria o bem, mas para o outro ano, eu estava doido para chegar dia 1º de janeiro, para realmente começar uma vida nova. Só que aconteceu o inesperado. Caiu 2 contratos, gente, na minha mão. Eu lembro até hoje, 26 de dezembro. Tudo que parecia impossível aconteceu. 2 contratos eu consegui fechar. E para mim, realmente, lembra quando eu falei da pipoca pro meu filho? Véspera de Natal. Realmente, questão de 3, 4 dias, minha vida mudou da água pro vinho. Eu fechei esses contratos, já comecei o próximo ano com muita dedicação, com muito mais vontade, com muito mais energia. Acreditando no quê? No meu próprio potencial.
acreditando que realmente eu posso ser o que eu quiser, que eu posso ser melhor do que eu sou, melhor do que eu fui, acreditando que você, socorrista, você pode ser melhor do que você é. E dessa forma eu venho me dedicando. É claro que eu estou resumindo essa história para você, mas para mostrar para você que nada foi fácil para mim. E não vai ser fácil para você, mas é possível. Basta você acreditar no seu potencial. Basta você acreditar em você. Mas faça como eu. Procure estar próximo de pessoas que te deixam sempre energizado, com muita energia positiva. Pessoas que acreditam no seu potencial. Pessoas que te orientam, que possam te mentorear. É o que aconteceu comigo, ok? Aí sim, lembra da pergunta? Por que socorrista na essência? É por causa disso. Que para você ser um socorrista na essência, você tem que entender sobre você. Você tem que entender o que você realmente é de verdade. Você tem que começar a valorizar tudo que você passou na sua vida. Eu agradeço desde o ponto que eu nasci. Todas as dificuldades que eu passei. Todas as vezes que meu pai me batia, minha mãe me xingava. Eu agradeço a cada ponto. Porque é isso que me transformou realmente no profissional e na pessoa que eu sou hoje. Isso é ser socorrista na essência. É você realmente dedicar. É você saber e valorizar a sua história e realmente valorizar a história do outro. É você dedicar para salvar a vida. Isso sim é ser socorrista na essência. O máximo que você me fala, eu já faço isso. Eu te garanto, você pode ser muito mais do que você pensa que é. Tá certo? E por isso, gente, que eu iniciei falando da minha história quando você perguntou por que socorrista na essência. É para isso, porque o socorrista, na verdade, realmente tudo que você vive, a sua história. Por isso tem esse programa Socorrista na Essência, vai tratar de vários conteúdos, com várias dicas para você, da minha história de vida, realmente a minha vivência e vivência de outras pessoas que eu convivi e em treinamentos que eu passei. Onde que a gente vai estar conversando com você, orientando você, socorrista, a ter realmente uma vida que você deseja, a realmente você viver da sua paixão. Tá certo? E com isso criamos o curso online que se chama Como se transformar em um socorrista desejado pelas empresas. Conversando com donos de empresa e empresários, eu perguntei para eles o que eles esperavam de um socorrista para trabalhar para eles, o que eles desejavam, o que eles queriam saber desse profissional. E com isso, com essas várias dicas, eu criei esse programa. Como se transformar em um socorrista desejado pelas empresas, onde eu trabalho com o pilar da mentalidade. O que seria isso? A forma que você pensa, o que você deseja, o seu objetivo bem definido. Eu trabalho com o pilar da autoconfiança, é você realmente acreditar no seu potencial. Eu trabalho com o pilar também da paixão, que é realmente você fazer o que você ama, o que você gosta. O pilar da energia é você ter disposição, ter entusiasmo em tudo que você faz. O pilar da ação, da atitude, é você colocar a mão na massa realmente para conquistar tudo que você deseja. E o pilar do resultado é você mencionar os seus resultados se realmente você está no caminho certo. Essas são as bases do programa Socorrista na Essência. E com isso, criamos o curso Como se transformar em um socorrista desejado pelas empresas. E nesse curso online, totalmente online, você vai aprender técnicas de mudança de comportamento. Sabe por quê? Porque eu acredito que a intervenção comportamental, que quando você muda o seu comportamento, você consegue, você conquista tudo que você deseja. Basta uma mudança de hábito, basta uma mudança de comportamento. Mas para isso tem técnicas, para isso você tem que ter treinamento, para isso você tem que ter conhecimento de pessoas que passaram pelo processo, como eu passei pelo processo. Eu não estou falando nada que eu aprendi em livro, eu estou falando de algo que realmente eu vivi, que eu vivenciei. Tanto eu, tantas pessoas que estavam em minha volta. Então, seja bem-vindo no curso online Como se transformar em um socorrista desejado pelas empresas.